Olá galera, este é o canal Filosofia e Outras Cositas, seja bem-vindo, é nóis! Hoje nós vamos tratar de um assunto que é um pouquinho complicado até, mas é um assunto tem um certo preconceito ao redor dos professores de filosofia. Todo professor de filosofia é ateu? Eu não tinha nenhum preconceito sobre isso, mas quando eu entrei em sala de aula e que eu me deparei que tinha um aluno me virou e fez essa pergunta: mas como assim, professor? Você acredita em Deus? E eu, através da minha resposta afirmativa, ainda disse para a pessoa que sim, que acreditava em Deus. E aí ela falou assim: não, mas todo professor de filosofia não é ateu? E aí então vamos quebrar um pouquinho desse paradigma. Caso você não saiba, ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. Então uma pessoa que não acredita em Deus é um ateu. E um ateu, né, é o contrário daquele que poderíamos chamar de teísta, que é aquele que acredita em Deus. Neste caso, deste tema, é uma via de mão dupla. O problema enfrentado neste caso é um problema de mão dupla. Primeiro, nós tivemos ao longo da história da filosofia vários filósofos que eram de fato ateus, né? E que falavam, né, que Deus não existia, que Deus estava morto, né, que a questão de Deus não era um problema para ele, justamente porque para ele não era assim importante falar de Deus, porque ele era um ateu. Tem uma lista aqui, e a lista ainda poderia ser muito maior, como Sartre, Adorno, Diderot, Stuart Mill, Nietzsche. Esses são alguns, e tem muitos outros que são filósofos que são ateus, que atestam a morte de Deus, ou então simplesmente ignoram, ou até mesmo como Sartre, que vai dizer que a existência ou não existência de Deus, para ele, não muda e não influi em nada. Mas do mesmo lado, nós temos a filosofia patrística, em que tem vários, não apenas um, mas vários filósofos, né? Alguns desses até reconhecidos como santos pela Igreja Católica, outros não, mas que são filósofos cristãos, como Justino, Agostinho, São Tomás de Aquino, Jacques Maritain, Leibniz, Locke, Pascal, entre outros filósofos também, que são cristãos. E dentro da academia, dentro de uma faculdade, dentro da escola, nós encontramos então com facilidade os dois lados. O lado daquele professor de filosofia que é ateu e o lado daquele professor de filosofia que é cristão. Primeiramente, transmito para vocês algo que é uma regra que deveria ser cumprida por todos. Todo professor, ele não pode ficar doutrinando dentro de sala de aula. Como assim não pode ficar doutrinando? Por exemplo, eu sou ateu e eu vou ficar doutrinando para que não apenas falar bem do ateísmo. Eu vou falar de uma maneira em que os meus alunos passem a se tornar ateus, passem a não aceitar mais a Deus. Isso é uma proposta. Como também eu, como cristão, eu poderia chegar na sala de aula e ficar doutrinando para que todos os que ali estão se tornassem católicos, assim como eu. Viessem para a minha igreja e falassem que a igreja deles está errada, por aí que se vai. Não. O fato é que é isso. Não convém a um professor que quer prezar pela seriedade do seu trabalho. Algo que é também assim importante a ser destacado: se você vai para uma aula de filosofia, ao menos comigo é assim. Se eu vou para aula de filosofia, eu quero ter aula de filosofia. Eu não quero chegar na aula de filosofia e ter aula de teologia. Eu não quero que fique falando da igreja. A aula de filosofia, em algum momento, algum filósofo fala da teologia, fala da igreja? Não. A igreja é uma instituição em que nós podemos tocar. Então nós não tem discussões sobre a igreja, principalmente uma igreja específica, no caso a igreja católica. Não se tem uma discussão filosófica sobre a igreja. O que são discussões filosóficas sobre Deus, não sobre a igreja. Do mesmo modo, eu não estaria correto se eu entrasse em sala de aula e fosse falar
né? Vamos todos para a minha igreja porque a minha igreja é a certa. Vamos para a minha igreja porque a minha igreja é melhor que a de vocês, não sei o que. Por aí se vai. O fato que eu quero destacar aqui é que não é porque você quer estudar filosofia que você vai ter que ser ateu. Então você vai ter que ser um cristão fervoroso. Não é isso. Você pode continuar com a sua fé, seja que Deus não existe, seja que Deus existe. O fato é que você pode estudar filosofia mesmo sem ter e dar aula de filosofia, mesmo sendo ateu, mesmo sendo um cristão. Como? Sim, eu entrando numa sala de aula, seja na escola, ou seja numa faculdade, seja onde for, e eu for falar do filósofo Nietzsche, por exemplo, que fala que Deus está morto e é velado nas igrejas. Eu vou chegar, sem peso algum na consciência, sem ofender nada à minha fé, eu vou dizer: Deus está morto, ele é velado nas igrejas. Eu vou dizer isso baseado na sua filosofia, na filosofia nietzschiana. Do mesmo modo que eu vou entrar na sala de aula, vou falar de Agostinho, vou falar de São Tomás, vou falar de Anselmo e vou provar a existência de Deus. E isso, como para um ateu, como para um cristão, não deve ser impedimento. Porque se importante é a filosofia, para quê? Criar impedimento? Não. Um cristão não vai falar bem de Sartre, por exemplo. Não vai falar bem de Nietzsche. Eu sou cristão, pelo incrível que pareça, os filósofos que me chamaram ateus, me chamaram a atenção, são filósofos ateus. E isso não impede de viver a minha fé, não impede de eu me manifestar publicamente a favor da minha fé, como também não impede de testar sobre coisas que eu acho, que eu acredito, né? Pelo pouco que eu entendo, satisfatórias, que eu gostei da filosofia deles. Ser cristão ou ser ateu não é impedimento para ser um bom professor. Você pode ser um bom professor ateu e péssimo professor cristão. Ou então um péssimo professor ateu e um bom professor cristão. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no gostei, no joinha aqui embaixo. Compartilhe nas suas redes sociais se de fato você gostou mesmo. Deixe as suas dicas, sugestões também, tudo aqui embaixo nos comentários. Temas que a gente pode trabalhar, dúvidas, dia a dia dos professores. Nós temos várias ideias, vários projetos para este canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!